Teenagers, uma vez mais estamos aqui com mais uma aula da Escola Dominical Online. E hoje nós vamos falar sobre o último dom espiritual, que é o dom de interpretação de línguas. E primeiro de tudo, como que estão vocês? Está tudo bem? A família? Todos estão bem? Todos estão com saúde? Espero que todos estejam bem e que Deus esteja com as mãos dele estendidas sobre a vida de cada um. Bom, nós estamos chegando aqui ao final da lição, né, da interpretação de línguas. Logo após nós teremos aqui a próxima aula, depois dessa vai ser o fruto do Espírito. E nós teremos então, depois do fruto do Espírito, nós teremos mais duas aulas. E daí já o trimestre vão passar 3 meses então de aula. E espero que você, como eu sempre peço, espero que você esteja aí tendo um tempo para pelo menos escutar um pouquinho daquilo que nós estamos falando, né? Sobre os dons espirituais, quais são os dons espirituais, quantos são os dons espirituais. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? Alguma coisa através dessas lições online. Então hoje nós vamos falar sobre o dom de interpretar as línguas. E para nós falarmos sobre o dom de interpretar as línguas, nós temos que voltar um pouquinho à lição passada, que a lição passada nós falamos sobre, vamos ver aqui, o dom de variedades de línguas. Então o dom de variedades de línguas, nós explicamos que existe o dom de variedades de línguas e existe as línguas estranhas como o batismo com o Espírito Santo, como evidência de um batismo com o Espírito Santo. A evidência de você ter sido batizado com o Espírito Santo é você falar em línguas. Só que eu expliquei que todos nós podemos ser batizados com o Espírito Santo, todos nós podemos falar em línguas estranhas, isso é para todos. Só que na questão de variedades de línguas é um dom. Então esse dom, como todos os outros dons, o Espírito Santo ele concede, ele entrega ou ele dá para quem ele quer, para onde ele vê uma necessidade. Então ele vai entregar esses dons, ele vai dividir esses dons. Então na Bíblia fala bem assim, lá em Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 10, fala assim: e a outra operação de milagres, e a outra, vamos começar a ler o 9 aqui, né? O 9 fala, o 8, quer dizer o 8. Em um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, que nós já falamos desses dons. E a outro pelo mesmo Espírito o dom de fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, que é o que nós vamos falar hoje. Então a um é dado esse dom, a outro é dado esse dom. Não quer dizer que uma pessoa não possa ter mais do que um dom, ela pode ter. E principalmente quando se trata desse dom aqui de interpretação de línguas, a pessoa ela pode ter o dom de variedades de línguas e ela mesma pode ter o dom de interpretar as línguas. E eu conheço pessoas que têm esses dons. Ele tem o dom de variedades de línguas e ele também tem o dom de interpretar essas línguas. Então como que funciona? Como eu estava falando, todos nós então podemos receber o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas, evidências que você foi batizado com o Espírito Santo. Agora nem todos têm o dom de variedades de línguas. E eu expliquei para vocês, e isso ocorria muito há tempos atrás, que quando uma pessoa ela começava então a falar em línguas, variedades de línguas, ela falava, vamos colocar assim para que você possa entender, ela falava várias línguas, tipo assim, vamos dizer várias palavras, né, em línguas estranhas, e variedades de línguas, e vamos dizer que ela estava lá atrás da igreja. Isso acontecia, não quer dizer que precisa estar lá atrás da igreja, mas é um exemplo. Ela está lá e Deus então usa ela e ela começa a falar em línguas estranhas. Ela começa a falar então em variedades de línguas. E lá na frente tem uma pessoa que o Espírito Santo então concedeu
aquela pessoa lá o dom de interpretar. Veja que o Espírito Santo concedeu essa que está aqui atrás, a variedades de línguas, né? E a pessoa que está lá na frente, o Espírito Santo concedeu então a ela o dom de interpretar as línguas que aquela pessoa lá de trás está falando. Interpretar. Por que serve isso? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim que as línguas, ela é um dom assim, vamos dizer assim, menor então do que o dom de profecia. Sabe? O dom de profecia, então, tá aqui, né? O dom de línguas, as línguas estranhas, então, é menor do que o dom de profecia. Mas quando tem interpretação, então ela se torna igual, ela não tem diferença uma da outra. Por quê? Porque o dom de profecia, ele serve para quê? O dom de profecia, ele serve para edificar a igreja, né? Ele serve para edificar a igreja. Já, olha só para você ver, quando nós falamos em línguas estranhas, vamos dizer o batismo, né? A evidência de falar em quando nós falamos em língua estranha, o que está acontecendo conosco? Como eu falei na lição passada, nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo edificados, nós estamos se alegrando na presença de Deus, nós estamos falando algo que nós nem sabemos, estamos falando em mistério. O apóstolo Paulo fala que nós estamos falando em mistério com Deus. E isso daí nos enche, isso daí enche-nos do poder de Deus, uma coisa muito gostosa, é algo assim que você vai crescendo espiritualmente, você vai edificando, a palavra é essa, você vai edificando, você vai se aproximando de Deus ali através dessa oração, né? Através desse mistério. Então isso todos podem ter. Agora, a variedade de línguas, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que se você falar em línguas estranhas, nessa questão, a variedade de línguas estranhas, não adianta, o que ele está falando é o seguinte, que não adianta eu estou falando em língua estranha, variedade de língua estranha, fala variedade de língua estranha aqui, daí o fulano ali está falando variedade de língua estranha, o outro lá está falando variedade de língua estranha, e ninguém está entendendo. Ninguém está entendendo. E daí entra uma pessoa que nunca participou de uma igreja, ele entra lá, e uma coisa que está acontecendo, essas pessoas que estão falando língua estranha, ou variedades de língua, elas estão justificando a si próprias. Elas estão, né, naquele fervor ali com Deus. Mas só que quando entra alguém dentro da igreja, vamos dizer um visitante, alguém que nunca participou de uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal principalmente, como a nossa, ele chega lá e ele começa a escutar aquela língua diferente ali, e ele fica assustado, ele não sabe o que está acontecendo, porque ele não está entendendo nada. Ele não está entendendo. Tampouco as pessoas que estão falando em língua estão entendendo o que elas estão falando, mas ao mesmo elas estão sendo edificadas, né? Elas estão sentindo, vamos dizer, a presença de Deus, elas estão cheias do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo falou bem assim que se forem falar, eu tô colocando bem do modo que você possa entender o que o apóstolo Paulo estava falando. Se forem falar em línguas estranhas, então, em público, na igreja, assim, ou variedades de línguas, então que haja o quê? Haja interpretação. Para quê? Para que as pessoas possam, então, entender. E o que vai acontecer quando a igreja, o corpo de Cristo num todo está ouvindo, então, essa interpretação? Ela vai ser edificada, porque ela vai entender o que Deus quer falar com a igreja. Ela vai entender a mensagem que Deus está falando com a igreja. Então, o dom de interpretar línguas, ele é tipo assim, ele é um complemento da ação de variedades de língua, ele é um complemento. Porque você que tem variedade de línguas, você precisa então pedir a Deus o dom de interpretar línguas também, ou a igreja precisa pedir para Deus que Deus também levante uma pessoa ali com o dom de interpretar as línguas estranhas, para que a igreja ela seja edificada, para que a igreja saiba aquilo que Deus quer falar ali com a igreja. E é tão bonito quando isso acontece. É tão bonito. Mas não existe outra forma de Deus falar. Existe outra forma de Deus falar. Existe a forma de Deus falar através de profecia. Existem outras formas de Deus falar, mas Deus também, o Espírito Santo então, também concede esse meio para que a igreja ela possa ser edificada, para que o corpo de Cristo possa ser edificado através da interpretação de línguas. A pessoa está cheia do Espírito Santo lá, a pessoa recebeu então essa variedade de línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode pedir
Pode pedir para o Espírito Santo então te conceder a variedade de línguas estranhas. Você pode pedir para o Espírito Santo também te conceder o dom de interpretar essas línguas. Que ele vai fazer. Você imagine, isso já aconteceu com o pastor João Maria Hermel, que ele já veio aí na igreja várias vezes. Isso já aconteceu de uma pessoa estar falando em línguas estranhas ali e Deus dá a interpretação para ele na hora. Deus dá a interpretação para ele na hora e ele chegar para a pessoa e falar assim: olha, o que você estava falando em língua estranha é isso, é isso, é isso. Gente, coisa mais linda. Isso é algo sobrenatural, né? É um dom sobrenatural, é algo maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Então você tem que sempre se lembrar disso aqui. Batismo com o Espírito Santo, a línguas estranhas como evidência de batismo com o Espírito Santo. E isso todos podem ter. Todos podem ter. Você pode pedir batismo com o Espírito Santo e você pode falar em línguas estranhas. Variedades de línguas é um dom. Variedade de línguas é um dom. E para complementar esse dom de variedade de línguas, então tem a interpretação de línguas. E você tem que entender o seguinte: línguas estranhas edificam você mesmo. Você mesmo está ali se alegrando na presença de Deus, você mesmo está ali se regozijando na presença de Deus, conversando com Deus em mistério. Como eu já falei a semana passada, às vezes falta palavras ali o vocabulário, né? Pode ser inglês e português, falta ali, você está gemendo ali na presença de Deus e você começa a falar em línguas estranhas com Deus e você começa a falar em mistério com Deus e você vai se enchendo e você vai se enchendo do Espírito Santo e você vai edificando. Agora, interpretação de línguas e variedade de línguas também. Variedade de línguas também. Você não está edificando a igreja com variedade de línguas, a não ser que haja, como o apóstolo Paulo está falando, a não ser que haja interpretação. Para entender aquilo que o camarada lá de trás está falando. Se lembra? Para entender aquilo que o irmão ou a irmã, cheio do Espírito Santo, lá com variedade de línguas, está falando, daí precisa ter interpretação de línguas. Interpretação de línguas. E eu já vi, eu já presenciei igrejas que, infelizmente, pessoas que não tinham variedade de línguas, tinham variedade de línguas, mas não tinha ninguém que interpretasse as línguas que estavam sendo faladas. Então, o que acontece? A igreja, nesse momento, ela não é edificada, porque ninguém entendeu, porque a mensagem não foi ali falada da maneira que as pessoas elas possam entender, na linguagem que elas possam entender. Então, adolescentes, é isso. Nós estudamos então aqui os dons espirituais, né? E esse foi o último dom espiritual que nós estudamos. O primeiro que nós falamos só para recapitular aqui, o primeiro nós falamos do dom da palavra de sabedoria, o segundo dom da palavra da ciência, o dom da fé, o quarto, o quinto, dons de curar, o sexto, dom de operar maravilhas, o sétimo, dom de profecia, o oitavo, dom de discernir espíritos, o nono, dom de variedade de línguas, né? E o 10º hoje é o dom de interpretar as línguas. Aí está então, nós estudamos os 9 dons espirituais. E eu espero que, se você talvez não se lembre mais de algum desses dons espirituais, eu acho que está aí no YouTube ou no Facebook da igreja. Você pode voltar lá e você pode procurar para recapitular, tá bom? E a próxima lição, então, nós estaremos falando do fruto do Espírito, que é algo super interessante também, que quer dizer, que fala mais sobre o caráter do cristão, o caráter de Cristo na vida do homem, na vida da mulher, o caráter de Cristo na vida do pré-adolescente, né? Do adolescente. E até a semana que vem, então, se Deus quiser. E eu espero que você tenha, então, sido edificado com esses estudos, né, sobre os dons espirituais. E peça a Deus, peça ao Espírito Santo, que isso daí são, como nós falamos no início dessas aulas, são ferramentas que Deus concede para nós fazermos a obra dele. São ferramentas que Deus concede para que nós venhamos a edificar a sua igreja e também ajuda-nos a pregar o Evangelho, né? Ganharmos almas para Deus e Deus seja glorificado. Um abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser.